Olá, boa tarde. Mais uma vez estou aqui para dar continuidade à nosso programa, né? Leitura da Constituição. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem feito seus comentários. É fundamental para mim. Muito obrigado aos 333 amigos que eu conquistei com muito esforço, com muito carinho. E você foi também gentil demais comigo. Você não sabe o quanto isso me faz bem. Muito obrigado mesmo. Bom, hoje eu vou dar continuidade ao vídeo 82, né? Nós vamos falar hoje da seção 2 do presidente da República, né? Do presidente e do vice-presidente da República. Isso é muito importante, essa informação, porque é aqui que nós vamos descobrir o que faz um presidente da República, para que na próxima eleição a gente não se engane com as promessas faraônicas que os nossos candidatos se propõem a fazer. Deixar bem claro que toda competência, o presidente da República não pode sair dessas regras que eu vou ler. O artigo 76 diz: o poder executivo é exercido pelo presidente da República e auxiliado pelos ministros de Estado. Então é fundamental, né, que o presidente da República ele é eleito pelo povo, aí ele toma posse e os auxiliares diretos dele, de pessoas de confiança, são os ministros, que ele escolhe, vamos dizer assim, é uma escolha pessoal e não uma escolha política, claro que tem que ter o ideário político, mas não é uma escolha do político. Por exemplo, nesse governo do PT, tem ministro que o Lula não conhece. São tantos os ministros que o presidente Lula não conhece os ministros que lá estão ocupando a esplanada dos ministérios. Diga-se de passagem que não estão na esplanada dos ministérios, deve ter anexo por tudo que é parte ali da zona, a Eixo Sul, Asa Norte, até no Lago Sul deve ter anexo alugado, né, custando nosso dinheiro para alojar todos esses ministérios, todos esses ministros, com o corpo de pessoas que dão apoio. Mas essa é uma realidade. Vamos lá. Então diz o seguinte: a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, no segundo turno. Se houver, né? Do ano anterior ao término do mandato. Então nós tivemos dia 2 de outubro, dia 30 de outubro de 2022, as eleições onde disputaram vários candidatos, inclusive o padre fake, como disse a candidata a presidente da República. Jair Bolsonaro e Lula foram para o segundo turno e Lula ganhou com 2 milhões e poucos de votos e tomou posse no dia 1º de janeiro de 2022, portanto está com quase 4 meses de governo. Essa é a democracia. Qualquer coisa contra isso é ser antiético, ser imoral e ser apolítico. Porque não tem como nós contestarmos a eleição do presidente Lula. A eleição do presidente Lula foi de acordo com a Constituição, de acordo com as normas, então ele foi eleito democraticamente. Caberia, portanto, ao adversário, o senhor Jair Messias Bolsonaro, reconhecer a derrota, ficar no Brasil até o dia 1º de janeiro de 2023, passar a faixa presidencial e desejar boa sorte ao presidente Lula. Isso é quando se tem educação. Infelizmente, o povo brasileiro elegeu, sem saber, um presidente ignorante, um presidente arrogante, um presidente que só pensa nele. Portanto, o presidente Bolsonaro nos envergonhou pela sua incompetência, pela sua qualidade, pela sua falta de educação. Porque, como diz a Constituição, as eleições foram tranquilas, foram transparentes e foram de acordo com a lei. Não há o que contestar. Caberia, então, ao presidente Bolsonaro não incentivar aqueles inocentes que cometeram crime, agora eles têm que ir para a cadeia. Tem que ir para a cadeia. Todos aqueles que destruíram no dia 8 de janeiro de 2023 o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, tem que ir para a cadeia. Agora, a culpa de tudo isso chama-se Jair Messias Bolsonaro, porque ele deveria, como cidadão, como presidente da República, ter despersuadido aquelas pessoas a se manterem em frente a um quartel das Forças Armadas pedindo golpe de Estado, o que já é por si crime. Então, o Bolsonaro cometeu o crime do primeiro ao último dia de seu mandato, quando fugiu, com medo de ser preso para os Estados Unidos. Só está aqui calado, escondido, esperando
que as pessoas deem o perdão. Não tem, Jair Bolsonaro não poderá ser perdoado, ele tem que responder pelos crimes que cometeu, pelos inocentes que ele colocou no fogo. Porque todas essas pessoas que estão presas, a culpa é de Jair Bolsonaro, que não teve a capacidade, a honradez de dizer, gente, nós perdemos a eleição do presidente Lula é democrática, é legítima e, portanto, nós temos que lutar para que em 2026 a gente volte com nova proposta, com novo programa de governo para que a gente possa vencer. Isso é democracia. Então, o artigo, as funções do presidente da República são essas que eu estou falando aqui, lendo artigo por artigo, né? Para que se possa ter a certeza, você, meu amigo, minha amiga que assiste os meus vídeos, para não ficar com essa ilusão, teve fraude, mentira, não teve fraude nas urnas nenhuma, porque Jair Bolsonaro nunca teve a coragem de apresentar as provas. Para a gente acusar, a gente tem que ter prova. Quem não tem prova não tem que acusar, tem que ficar calado. O que faltou a Jair Bolsonaro foi vergonha na cara de assumir, porque ele sabe muito bem que as urnas são seguras e que tudo o que aconteceu nas eleições de 2022 foi de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, sendo todos os trâmites aprovados pelo Superior Tribunal Eleitoral, que ele tinha que reconhecer. E não tentar, através de falcatruas, como corre aí pelo meio, uma minuta chamada de minuta do golpe, quando ele interveria no Superior Tribunal Eleitoral, dizendo que as urnas foram fraudadas e que o vencedor era ele. Isso configuraria o golpe de Estado, que eu não sei porquê. O golpe de Estado foi um fracasso. No dia 8 de fevereiro, graças a Deus para todos os brasileiros, o golpe foi um fracasso. Lamento ter que falar isso, mas isso é uma realidade. Por quê? Porque faltou ética, faltou moral à nossa classe política de dizer, Jair Bolsonaro, cale sua boca e vá para casa que você perdeu a eleição e quem ganhou foi o presidente Lula. Mas vamos lá, é só um desabafo, porque me revolta, tem mais de quase 2.000 pessoas que vão ser presas e vão responder de 9 a 15 anos de cadeia. São pessoas, são inocentes? São, porque elas entraram nessa ideia maluca, ideia estúpida de Jair Bolsonaro. Agora, o crime que elas cometeram, elas têm juízo, elas sabem o que estão fazendo, portanto, tem que responder. Agora, o senhor Jair Bolsonaro não abre uma salva de palmas, não vai ao presídio visitar essas pessoas, porque ele não tem coragem de olhar no olho das pessoas que vão pegar de 9 a 15 anos de cadeia em nome dele, por uma mentira, que ele se omitiu, foi covarde e inventou isso. Tomara que ele um dia se arrependa desses erros que ele cometeu. Vamos lá. A eleição, continuando aqui o parágrafo 1º do artigo 77. Diz assim, a eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Isso é deixar bem claro, eu acho que eu estou falando muito alto, mas deixar bem, e outra coisa, se tiver barulho na rua, não se preocupe, eu não posso evitar o barulho da rua, viu? Porque tem que deixar a porta aberta, eu não posso evitar o barulho. Outra coisa também, a gente precisa de entender que quando houve o impeachment da presidente Dilma, que Lula infelizmente chama de golpe, como ele está tentando sujar o vice-presidente Michel Temer, que era parceiro dele, sempre foi parceiro, o MDB sempre foi parceiro do PT, mas eles querem assumir que foi um golpe. Não foi golpe, Dilma cometeu erros, tanto é erro que o Bolsonaro, agora, no chamado arcabouço fiscal, ele está mandando para o Congresso Nacional um projeto de lei complementar que está revogando o que era no tempo de Dilma. Então, quando ele manda um projeto de lei complementar para o Congresso, revogando a lei complementar 101, que levou a Dilma ao impeachment, é porque ele admite que a Dilma cometeu erros e que Dilma realmente tinha que sair. Aí ele fica chamando Michel Temer, porque Michel Temer não foi eleito. Foi. Então, que o vice-presidente não é votado, porque ninguém pode votar no presidente da República, no vice-presidente da República. Quem vota no vice-presidente, quem votou em Lula, votou em Geraldo Alckmin. Não me venha com conversa fiada dizer, Geraldo Alckmin não me representa, pois ele não foi eleito. Foi sim, ele foi eleito junto com a chapa. Você que votou em Lula também votou em Geraldo Alckmin. Isso é fundamental que a gente tenha essa compreensão. Ninguém o Geraldo Alckmin, caso venha assumir, como está assumindo a vacância quando Lula viaja para o exterior, ele é o presidente da República legítimo, porque ele foi eleito democraticamente pelo povo brasileiro.
Ok? Então isso é fundamental. Eu acho que o tempo já está chegando, eu vou parando por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Olha, muito obrigado e até a próxima, viu?